O sol aqui não beija a pele, ele a castiga. Nasce todos os dias com a mesma fúria, um olho de fogo que nos vigia do alto, derretendo o ar até que ele se torne espesso como o melaço que escorre nas moendas. O cheiro do engenho é este, o doce enjoativo da cana esmagada, misturado ao odor azedo do nosso suor e ao pó da terra vermelha que se agarra em nós como uma segunda pele. Somos parte desta terra, não como filhos, mas como o próprio barro, moldados pelo trabalho e pela dor. O canavial nos cerca, um labirinto verde infinito de folhas afiadas como facas, e cada talo que derrubamos é um lembrete de que nossa força não nos pertence. Ela pertence a este lugar, a este chão, que um dia há de nos engolir sem deixar rastro, sem nome, sem memória. O som que rege nossos dias é o ritmo constante dos facões, uma canção metálica e surda que começa antes do sol e só termina quando ele se vai. A essa música se junta a voz do feitor, um trovão que anuncia a tempestade, e o estalo do chicote, que corta o ar e a carne com a mesma indiferença. Aprendemos a nos comunicar sem palavras, pois o silêncio é uma armadura. Um olhar, um gesto, um suspiro no momento errado podem nos custar caro. O som de nossas próprias vozes é um luxo que não temos. Por isso, ouvimos mais do que falamos. Ouvimos o vento nos canaviais, o ranger da casa grande, os choros abafados na senzala durante a noite. Cada ruído é um aviso, uma ameaça, um presságio do que está por vir. Lá no alto do morro, a casa grande nos observa como um fantasma branco. É feita da mesma cal que branqueia os túmulos, uma brancura que cega e acusa a nossa negritude. Suas janelas são olhos vazios que nunca piscam, testemunhas silenciosas de tudo o que acontece em seus domínios. Imagina os seus cômodos vastos, o chão de madeira que brilha, os móveis escuros e pesados, o silêncio que deve reinar em seus salões. Um silêncio diferente do nosso, um silêncio pesado de luxo e solidão, não de medo. Para nós, aquela casa não é um lar, é o centro do poder que nos esmaga. É o lugar de onde vêm as ordens, as punições e o desprezo que definem nossas vidas. É um céu inalcançável, construído sobre o nosso inferno. Nossa noite não tem estrelas. A senzala nos recebe como uma cova, um buraco escuro de chão batido, onde o ar é denso e o cheiro de corpos cansados, de doença e de desespero se impregna nas paredes de barro. Dormimos amontoados, buscando no calor uns dos outros um consolo que nunca chega. Não há privacidade para a dor, nem espaço para o luto. Os sonhos, quando vêm, são povoados pelos horrores do dia. Acordamos com o corpo moído, a alma mais pesada, prontos para enfrentar outro ciclo de sol e açoite. Aqui, o descanso é apenas uma pequena morte antes da labuta do dia seguinte. Uma trégua frágil que a qualquer momento pode ser quebrada pela vontade do Senhor ou pela crueldade do feitor. Seu nome é Bastos, mas nós o chamamos de Sombra, pois ele parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o feitor. Seus olhos pequenos e cruéis percorrem nossas fileiras em busca de um sinal de fraqueza, de um desafio, de qualquer pretexto para exercer seu poder. Ele não precisa de motivo para punir. A punição é sua linguagem, a forma como ele reafirma seu lugar no mundo, um degrau acima de nós. Há um prazer doentio em seu rosto quando o couro do chicote encontra as costas de um dos nossos. Ele é o cão de guarda do coronel, o instrumento visível de uma violência que nasce na casa grande, mas que é executada por suas mãos. Temê-lo é a primeira regra de sobrevivência neste lugar. O coronel Justino raramente suja as botas na terra vermelha. Seu poder é uma presença, uma força invisível que paira sobre o engenho. Quando ele desce da casa grande, montado em seu cavalo negro, o som dos cascos no chão de terra é o suficiente para que o ritmo dos facões se acelere e as costas se curvem ainda mais. Ele não precisa gritar, seu olhar frio e sua postura falam por ele. Ele nos inspeciona como quem inspeciona o gado, contando as cabeças, avaliando a força, medindo o lucro.
Somos suas ferramentas, suas posses, e sua honra reside no controle absoluto que exerce sobre cada um de nós, sobre esta terra e sobre tudo o que nela respira. Sua vontade é a única lei que conhecemos, uma lei escrita com ferro e sangue. Eu ainda sinto o cheiro de sangue e aguardente quando fecho os olhos. Foi há muitos anos, mas a imagem do corpo de Jeremias amarrado ao tronco nunca me deixou. O pelourinho não é apenas um pedaço de madeira, é um altar onde nossa humanidade é sacrificada para alimentar o medo. Lembro dos gritos dele se transformando em gemidos e depois em um silêncio terrível, enquanto o feitor contava as chibatadas com uma calma assustadora. Todos nós fomos forçados a assistir, a aprender a lição. O crime de Jeremias fora roubar uma espiga de milho. Naquele dia, eu entendi que nossa vida valia menos que um grão de milho, e que a morte não era o pior que poderia nos acontecer. A humilhação era. E a ela, a senhora da casa, Isadora. Eu a vejo às vezes, uma figura vestida de branco na varanda da casa grande, imóvel como uma estátua de porcelana. Ela parece tão distante quanto a lua, parte daquele mundo de luxo e poder que nos oprime. Mas há algo em sua postura, uma fragilidade, uma solidão que atravessa a distância e me toca de uma forma que não sei explicar. Ela nunca sorri. Seus olhos parecem perdidos na imensidão verde do canavial, como se também ela estivesse presa. Ela é a esposa do coronel, um símbolo de sua riqueza e de seu status. Mas eu sinto que sua prisão, embora dourada, não é menos cruel que a nossa. Ela é a rainha silenciosa deste reino de dor. A primeira lei que se aprende aqui é a de baixar os olhos. Olhar diretamente para o Senhor, para o feitor, para qualquer branco, é um ato de insolência, um desafio que se paga com a pele. Nossos olhos devem estar sempre fixos no chão, na terra que trabalhamos, no pó que somos. Um olhar pode ser interpretado como ódio, como desejo, como qualquer coisa que ameace a ordem que eles impõem. E o olhar para a Senhora Branca é o maior de todos os pecados. Um olhar pode custar a vida. Eu aprendi essa lição da forma mais dura, 7 anos atrás. Um simples cruzar de olhos, um instante que quase me destruiu. Desde então, tornei-me mestre em não ver, em me tornar invisível. Às vezes, no meio do corte da cana, o rosto de minha mãe me aparece. A lembrança é como um caco de vidro em minha alma, uma dor aguda e repentina. Eu tinha 7 anos quando fui vendido e arrancado de seus braços. Não me lembro de sua voz, apenas do calor de seu abraço e do desespero em seus olhos enquanto me levavam. Aquele foi o dia em que entendi que o amor, aqui, é uma fraqueza, um laço que o mundo dos brancos pode cortar a qualquer momento. Desde então, construí muralhas ao redor do meu coração. Não me permito sentir, não me permito criar raízes, pois tudo que amamos nos é tirado. Minha única herança é essa ausência, esse vazio que carrego no peito. O sol se afoga no horizonte e a escuridão nos engole, trazendo um alívio frio e temporário. O trabalho do dia acabou, mas o medo não descansa. A noite na senzala é longa, cheia de sussurros e pesadelos. O dia de amanhã já está escrito. Será uma repetição exata do de hoje. O mesmo sol, o mesmo facão, a mesma vigilância. Não há esperança de mudança, apenas a resignação de que esta é a única vida que teremos. Somos prisioneiros de um ciclo sem fim, girando na moenda do tempo como a cana que é esmagada para produzir o açúcar que adoça a vida dos senhores. E a cada noite, antes de adormecer, eu me pergunto quanto tempo mais um homem pode suportar antes de se quebrar por dentro. Meu nome é Amós, mas aqui um nome é apenas um som para nos diferenciar na contagem, como se marca o gado. Aprendi a esvaziar meu peito de tudo que pudesse ser arrancado, a começar pela esperança. O aço do facão tornou-se uma extensão do meu braço, e meu coração uma pedra. A única coisa que o tempo não conseguiu apagar foi a imagem do rosto de minha mãe, no instante em que me venderam. Aquele rasgo em minha memória é a fonte de toda a minha força e de todo o meu silêncio. Não me permito querer, não me permito sonhar,
pois aprendi muito cedo que para um homem como eu, o amor é apenas o prelúdio de uma perda ainda maior. Sou um corpo que trabalha, uma sombra que se move entre os talos de cana, e essa invisibilidade é a única armadura que possuo contra este mundo. As costas de um homem como eu são um mapa de sua vida, e as minhas contam uma história de submissão e dor. Cada cicatriz tem um nome, uma data, uma lição aprendida. A mais profunda, a que ainda queima em noites frias, foi gravada há 7 anos. Meu crime não foi roubar, nem fugir, nem responder. Meu crime fora existir com olhos. Um instante, um simples e estúpido instante em que meu olhar cruzou com o dela, a senhora da casa, e eu não o baixei rápido o suficiente. O feitor me ensinou com 100 golpes de chicote que meus olhos pertenciam ao chão. Naquele dia, enquanto meu sangue se misturava à terra vermelha, eu jurei a mim mesmo que nunca mais olharia para cima. Eu me tornaria pó, terra, invisível. A dor física passou, mas a humilhação fincou raízes em minha alma. E então a ela, a senhora Isadora. Vista de longe, da varanda da casa grande, ela parece uma aparição, uma figura de porcelana frágil demais para este mundo de sol e pó. Veste-se sempre de cores claras, como se tentasse se destacar da escuridão que a cerca. Mas seus movimentos são lentos, medidos, como os de um pássaro com as asas aparadas. Há uma linguagem em sua imobilidade, uma tristeza profunda que nem os vestidos de seda conseguem esconder. Eu a observo, quebrando minha própria jura, mas de uma distância segura, onde meu olhar não pode ser considerado uma ofensa. Sinto, de uma forma que não sei explicar, que sua jaula, embora feita de ouro e jacarandá, é tão sufocante quanto a senzala onde durmo. Ela é a outra face da mesma moeda de opressão que nos esmaga a todos. Eu a observo e imagino o silêncio que deve reinar naqueles salões imensos. Um silêncio diferente do nosso, que é feito de medo e vigilância. O dela deve ser um silêncio de vazio, de solidão. Imagino os jantares onde a única conversa é o tilintar dos talheres de prata contra a porcelana, sob o olhar gelado do coronel. Dizem que ele a desposou quando ela era quase uma menina, um arranjo de famílias para unir terras. Ele a comprou assim como me compraram. Ela é sua posse mais valiosa, um bibelo para exibir aos visitantes, a prova de sua riqueza e poder. Mas um bibelo não tem voz, não tem vontade, não tem vida própria. Ela é uma boneca de luxo, a quem foi negado até mesmo o direito de chorar em público, pois suas lágrimas manchariam a honra do homem que a possui. O coronel Justino é a personificação deste engenho. Ele não governa com o chicote, como o feitor. Governa com o silêncio, com a presença, com um olhar que parece atravessar a carne e pesar a alma. Quando ele caminha por suas terras, o próprio vento parece se calar em respeito ou temor. Sua crueldade não é impulsiva, é metódica, fria, parte de uma ordem natural na qual ele acredita piamente. Ele é o senhor de tudo o que vê, da cana, dos animais, de nós e de sua esposa. Seu poder não reside apenas na força bruta, mas na certeza inabalável de seu direito divino de possuir, usar e quebrar tudo o que lhe pertence. Para ele, a honra não é uma virtude, mas um sinônimo de controle absoluto. Qualquer fissura nessa ordem é uma afronta pessoal que deve ser punida com a mais exemplar das violências. Mas algo mudou nas últimas luas. O silêncio na varanda parece diferente. A imobilidade da senhora Isadora agora tem um foco. Seus olhos, que antes se perdiam no horizonte verde do canavial, agora às vezes descem. Eles varrem o campo de trabalho não com a inspeção do coronel ou a malícia do feitor, mas com uma busca silenciosa, uma pergunta que paira no ar pesado e úmido. E mais de uma vez senti esse olhar pousar sobre mim. Não dura mais que 1 segundo, mas é o suficiente para fazer o sangue gelar em minhas veias e a cicatriz em minhas costas voltar a queimar. Aquele olhar proibido, que quase me custou a vida há 7 anos, está de volta. E desta vez, eu sinto, ele carrega consigo não apenas a promessa da dor, mas algo infinitamente mais perigoso:
A chuva desabou sem aviso, um castigo do céu que transformou a terra vermelha em um lamaçal espesso e pegajoso. O trovão rasgava o ar com a fúria de 1000 chicotes, e o vento açoitava os canaviais, fazendo as folhas soarem como um exército de facas se afiando. Fui pego de surpresa, longe da senzala, e busquei abrigo em um dos pequenos barracões de ferramentas, um lugar esquecido onde o cheiro de ferrugem e terra molhada era quase sufocante. As goteiras marcavam um ritmo desesperado no chão batido, e cada relâmpago iluminava por um instante um mundo desfeito, um inferno de água e barro. Eu me encolhi em um canto, abraçando os próprios joelhos, sentindo o frio penetrar meus ossos. Era mais um dia em que a natureza parecia refletir a crueldade dos homens, um dia em que até o céu sangrava sobre nós, sem piedade ou consolo. Foi então que a vi. Um vulto branco, quase fantasmagórico, recortado contra a escuridão da porta do barracão. Meu coração parou. Era ela, a senhora Isadora. A seda de seu vestido, agora manchada de lama na barra, parecia um insulto à miséria daquele lugar. O pânico subiu pela minha garganta como bile. Minha primeira reação foi o do animal treinado pela dor. Joguei-me ao chão, o rosto contra a terra úmida, oferecendo minhas costas ao golpe que certamente viria. A cicatriz de 7 anos atrás ardeu como se a chibata estivesse me tocando naquele exato momento. Eu não respirava, não me movia, transformando-me em nada mais que um monte de trapos sujos no chão. Ela não deveria estar ali. Sua presença naquele barracão era uma quebra em todas as leis do nosso mundo, uma heresia que só poderia ser paga com meu sangue. Esperei pelo grito, pelo chamado ao feitor, pela acusação que me levaria de volta ao pelourinho. Mas o que veio foi o silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva e por seus passos hesitantes se aproximando. E então, sua voz. Não era a voz de comando que eu estava acostumado a ouvir dos brancos, nem a voz fria e distante que eu imaginava que ela teria. Era um sussurro, frágil como vidro, trêmulo como a chama de uma vela na ventania. Ela disse meu nome. Amós. Apenas isso. O som do meu nome, despido de ordem ou desprezo, foi um choque tão grande que me fez tremer. Ela estava ali, parada a poucos passos de mim, e eu continuava com o rosto na lama, sentindo o cheiro de minha própria cova, incapaz de entender o que estava acontecendo, esperando o fim. Lentamente, como quem acorda de um pesadelo, ousei levantar a cabeça. Quebrei a jura que fiz a mim mesmo há 7 anos e olhei para ela. A luz de um relâmpago distante iluminou seu rosto, e o que vi não foi a senhora da casa grande, a dona de tudo. Vi uma mulher. Seus olhos, grandes e assustados, estavam cheios de uma solidão tão profunda que parecia espelhar a minha. Não havia neles desprezo, nem poder, apenas um desespero silencioso, uma súplica que nenhuma palavra poderia expressar. Suas mãos, finas e pálidas, torciam um lenço de renda, e notei que tremiam tanto quanto as minhas. Naquele instante, dentro daquele barracão fétido, sob o olhar furioso da tempestade, não éramos a senhora e o escravo. Éramos 2 almas presas na mesma jaula, cada uma em seu próprio inferno. Ela não disse mais nada. Apenas me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade, um tempo em que todo o engenho, todo o mundo desapareceu. Então, tão subitamente quanto chegou, ela se virou e correu de volta para a chuva, uma aparição branca se dissolvendo na escuridão. Fiquei sozinho, tremendo, não mais de frio, mas de algo novo e aterrorizante. O barracão pareceu encolher ao meu redor, o ar se tornou irrespirável. A tempestade lá fora começava a amenar, mas dentro de mim um furacão muito mais violento acabava de nascer. Aquele olhar, aquela presença, aquela única palavra haviam plantado em meu peito uma semente perigosa. Uma semente que eu sabia, com a certeza de quem conhece a terra, que só poderia florescer em sangue. Os dias que se seguiram à tempestade foram banhados por um sol mentiroso, que secava a lama, mas não a lembrança daquela noite. O mundo havia retomado sua ordem cruel.
O ritmo dos facões, a voz do feitor, o silêncio resignado de meus irmãos. Mas dentro de mim a desordem se instalara. O nome que ela sussurrou, Amós, ecoava em meu peito como o trovão que rasgara o céu. Era o meu nome, mas em sua boca soava como o de outro homem, um homem que existia para além do trabalho e da chibata. Eu me movia pelo canavial como um sonâmbulo, meu corpo executando as tarefas de sempre, mas minha alma estava presa naquele barracão, revivendo o instante em que seus olhos me viram, não como uma coisa, mas como um homem. Aquele vislumbre de humanidade era um veneno doce, uma promessa de dor que eu, tolo, começava a desejar. A confirmação de que não fora um delírio veio alguns dias depois. Da varanda da casa grande, seu vulto branco era uma constante, mas agora havia uma intenção em sua imobilidade. Seus olhos não mais se perdiam no horizonte, eles me procuravam e me encontravam. Era um olhar rápido, furtivo, que durava menos que um piscar de olhos, mas carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Certo dia, enquanto eu passava perto dos jardins da casa, carregando um feixe de lenha, ela deixou cair um lenço branco, de renda, que o vento trouxe quase aos meus pés. Baixei os olhos imediatamente, o coração martelando contra as costelas, o medo da chibata voltando a queimar minhas costas. Mas ninguém gritou, ninguém me acusou. Era um sinal, um convite silencioso para um abismo que eu não sabia se teria coragem de saltar. O medo era um mestre antigo e exigente que me ensinara a sobreviver através da invisibilidade. Mas a necessidade de me sentir vivo, de ser mais do que a sombra que o coronel possuía, começou a gritar mais alto. Lutei contra mim mesmo, por dias, o instinto de preservação guerreando com aquele novo e perigoso anseio. Decidi arriscar, não por ela, mas por mim, pela chance de ouvir meu nome ser dito daquela forma mais uma vez. Havia um poço antigo, atrás da cozinha da casa grande, um lugar de passagem, mas raramente de permanência. Comecei a fazer meu caminho por ali todos os dias, ao entardecer, sob o pretexto de buscar água. Meu coração era uma bigorna em meu peito, cada passo um convite ao desastre, mas a possibilidade de seu olhar era como a sede no deserto, uma força que me impelia para a frente, mesmo sabendo que a água poderia estar envenenada. E ela veio. Na terceira tarde de minha vigília silenciosa, ela apareceu na vereda que levava ao pomar, carregando uma cesta de flores. Nossos olhos se encontraram, e desta vez nenhum de nós desviou. O mundo ao nosso redor pareceu se calar. Não havia o engenho, não havia o feitor, apenas o espaço tenso entre nós dois. Sua voz, quando falou, era tão baixa que mal pude ouvir. Perguntou-me sobre as chuvas, se a terra estava boa. Eu respondi com monossílabos, a voz rouca pelo desuso e pelo pavor. Falávamos do tempo, das flores, da terra, mas nossos olhos diziam outra coisa. Falavam da prisão dela, com paredes de seda e jacarandá, e da minha, com muros de cana e de medo. Eram duas solidões se reconhecendo, duas almas feridas buscando um espelho para sua dor. Nossos encontros junto ao poço se tornaram um ritual perigoso, um segredo que florescia na sombra da casa grande. Eram momentos roubados que duravam o tempo de encher um cântaro de água. Em um desses encontros, a máscara de senhora caiu de seu rosto por um instante. Com os olhos cheios de uma tristeza antiga, ela falou do silêncio de seus salões, um silêncio que gritava, que a consumia. Disse que se sentia como um dos pássaros que o coronel mantinha em gaiolas de prata, alimentada e adornada, mas sem céu para voar. Naquele momento, quebrando todas as regras que me mantiveram vivo, eu lhe contei sobre minha mãe, sobre o dia em que fui arrancado de seus braços. Não contei a história toda, apenas a sensação do vazio, do laço cortado. E vi em seus olhos uma lágrima, uma única e silenciosa lágrima por uma dor que não era a sua, mas que ela entendia. O perigo, que até então era uma sombra em nossas mentes, um dia se materializou.
Estávamos perto do poço, mais próximos do que o aceitável, e a voz dela era um sussurro de confissão sobre um livro que lera quando o som das botas pesadas de Bastos, o feitor, soou na curva do caminho. O sangue gelou em minhas veias. Num instante, ela era a senhora, e eu o escravo. Afastei-me bruscamente, a cabeça baixa, o corpo tenso, pronto para a acusação. Ele passou por nós, seus olhos pequenos e cruéis nos medindo, um sorriso de desprezo se formando em seus lábios. Não disse nada, mas seu silêncio foi mais aterrorizante que um grito. Ele sabia, ou suspeitava, e a suspeita de um homem como Bastos era em si uma sentença. A partir daquele dia, o ar ao nosso redor ficou mais denso, a vigilância mais presente. Apesar do risco crescente, ou talvez por causa dele, nossos encontros se tornaram mais urgentes, uma necessidade que superava o medo. Ela começou a me trazer pequenas coisas, escondidas na cesta de flores, uma fruta madura, um pedaço de pão que sobrara do jantar dos senhores, um retalho de pano limpo para um ferimento em minha mão. Não era caridade, eram gestos de desvelo, uma forma de tocar minha realidade, de reconhecer meu corpo, minha fome, minha dor. Eu aceitava em silêncio, pois sabia que recusar seria uma ofensa maior. Cada presente era um elo a mais na corrente que nos prendia, uma prova de nossa cumplicidade, um tijolo a mais na construção de nossa ruína. Aqueles pequenos atos de bondade eram mais perigosos que qualquer arma, pois me desarmavam, me faziam baixar a guarda que levei a vida inteira para construir. Aos poucos, a imagem da mulher de porcelana na varanda se desfez, dando lugar a Isadora. Uma mulher cuja força não estava na altivez, mas na coragem de sentir, de se conectar, de desafiar o mundo que a esmagava. E eu, Amós, o homem que se fizera de pedra para não ser quebrado, comecei a sentir rachaduras em minha armadura. A presença dela se tornou o único momento do meu dia em que eu respirava de verdade. Não era mais apenas a curiosidade que me levava ao poço, nem a vaidade de ser visto. Era uma fome da alma, a necessidade de estar perto da única pessoa naquele inferno que me olhava e via um ser humano. O medo não desapareceu, pelo contrário, ele cresceu, mas agora caminhava lado a lado com um sentimento que eu não ousava nomear, mas que me aquecia por dentro como um sol clandestino. O dia em que a barreira final se rompeu foi um dia de sol forte e vento quente. Ela me estendeu uma goiaba vermelha, retirada de sua cesta. Nossos dedos se tocaram por um instante. Foi um toque leve, quase acidental, mas que enviou uma onda de calor por todo o meu corpo, como se um raio tivesse me atingido. Puxei a mão para trás como se tivesse tocado em brasa, o pânico e o desejo lutando uma batalha feroz dentro de mim. Ela não recuou, seus olhos se fixaram nos meus, e neles eu vi o mesmo espanto, o mesmo terror, a mesma descoberta. Aquele toque, tão simples e tão proibido, mudou tudo. Não éramos mais apenas duas solidões se consolando. Havia algo mais ali, algo físico e poderoso, uma correnteza que nos arrastava para um lugar de onde não haveria retorno. Aquele toque selou nosso destino. Na tarde seguinte, junto ao poço, o ar entre nós estava carregado, denso de palavras não ditas e de uma tensão quase insuportável. Ela tremia, embora não fizesse frio. Aproximou-se mais do que nunca, e sua voz foi um fio, um segredo sussurrado apenas para mim, perdido no som do vento que balançava as árvores do pomar. Ela falou de uma capela antiga, abandonada nos limites da propriedade, um lugar onde nem mesmo o feitor costumava ir. Falou da noite de lua nova, a próxima, a mais escura de todas. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação, uma convocação. Ela estaria lá. E o convite pairou no ar entre nós, pesado como uma pedra de moinho, a promessa de um paraíso fugaz ou do pelourinho que me esperava desde o dia em que nasci. A noite não tinha lua, como ela prometera. Era um breu espesso e pesado, um veludo negro que abafava os sons e tornava o mundo cego. Deixei a senzala como um fantasma, um passo de cada vez sobre a terra úmida, o coração batendo um ritmo de tambor fúnebre contra as minhas costelas.
O canavial, à noite, era um labirinto de sussurros e sombras. As folhas pareciam lâminas de navalha prontas para me cortar, e cada ruído da mata era o som dos passos do feitor em minha imaginação. Eu caminhava em direção à capela abandonada, um esqueleto de Deus no meio do mato, e a cada passo eu sentia o peso da corda em meu pescoço, o estalo do chicote em minhas costas. Não era a esperança que me movia, mas uma espécie de resignação, a certeza de que alguns abismos nos chamam pelo nome e é inútil resistir à queda. Eu ia ao encontro do meu fim, e ele tinha o rosto dela. Ela já estava lá, uma aparição pálida à luz trêmula de uma única vela que ela trazia. A capela cheirava a mofo, a morcegos e ao pó dos santos esquecidos cujos rostos de madeira haviam sido devorados pelo tempo. A luz dançava em seu rosto, e vi o medo em seus olhos, um medo tão profundo e nu quanto o meu. Ela não era a senhora da casa grande naquele momento, era apenas uma mulher aterrorizada por seu próprio desejo, uma prisioneira que roeu as grades de sua jaula até sangrar. Não dissemos nada. As palavras eram inúteis, perigosas. O silêncio que se instalou entre nós era mais eloquente que qualquer confissão, uma teia tecida com anos de solidão, de olhares roubados e de uma dor compartilhada que transcendia a cor da pele e a distância entre a casa grande e a senzala. O ar pesava, não apenas com o abandono do lugar, mas com a santidade do pecado que estávamos prestes a cometer. Foi ela quem deu o primeiro passo, quebrando a imobilidade que nos paralisava. E então o segundo. Quando chegou a mim, suas mãos frias tocaram meu rosto, e o choque daquele toque foi como ser marcado por ferro em brasa. Eu não recuei, ergui minhas mãos calejadas pelo facão e toquei seus braços, sentindo a seda fina de seu vestido sob meus dedos sujos. E então nos beijamos. Não foi um beijo de ternura, mas de desespero, uma colisão de duas almas famintas, um afogamento mútuo em busca de ar. Senti o gosto de sal de suas lágrimas se misturando ao meu, e naquele instante, naquela capela em ruínas, eu não era mais o escravo Amós, eu era um homem. E ela não era a senhora Isadora, era uma mulher. Aquele beijo era uma heresia, um ato de guerra contra o mundo que nos esmagava. Era o beijo que derrubava o engenho, que incendiava o canavial, que assinava nossa sentença de morte com um prazer terrível e sublime. Nos braços um do outro, no chão frio e empoeirado daquela casa de um Deus que nos abandonara, encontramos um refúgio que durou uma eternidade e um instante. O mundo lá fora, com seus feitores, seus coronéis e suas leis cruéis, desapareceu. Havia apenas o calor de nossos corpos, o som de nossas respirações ofegantes, os sussurros de nomes que nunca antes ousamos dizer em voz alta. Fomos dois náufragos agarrados a um destroço no meio da tempestade, sabendo que a onda seguinte nos engoliria, mas desesperados por aquele último hausto de vida. Cada carícia era um desafio, cada toque uma rebelião. O perfume dela se misturou ao meu cheiro de terra e suor, criando algo novo, algo que pertencia apenas a nós e àquela noite sem lua. Mas mesmo ali, no auge daquela comunhão proibida, a consciência do pelourinho, da chibata, da fogueira, era uma sombra fria que nunca nos deixou por completo. A partida foi mais dolorosa que qualquer açoite. Tivemos que nos arrancar um do outro, devolver as máscaras que o mundo nos forçara a usar. Ela voltou a ser a senhora, eu voltei a ser o escravo. Deixei-a na capela com sua vela solitária, e refiz o caminho de volta através da escuridão. Mas eu não era mais o mesmo homem. O cheiro dela estava impregnado em minha pele, uma marca mais profunda e permanente que qualquer cicatriz deixada pelo chicote. O gosto dela ainda estava em meus lábios. Voltar para o fedor e a escuridão da senzala foi como caminhar de volta para o próprio túmulo, mas um túmulo onde pela primeira vez eu carregava a memória de ter estado vivo. Eu sabia, com a clareza terrível dos condenados, que aquele momento de paraíso seria pago com um inferno de fogo e sangue. Naquela capela, por um instante, eu fui um homem livre, e eu pagaria por aquela liberdade. A noite na capela não foi um sonho, mas uma ferida que se recusava a cicatrizar, uma febre que ardia sob a minha pele dia e noite.
Eu me movia pelo canavial como um homem assombrado, mas o fantasma que me seguia não era de medo, e sim de uma lembrança tão viva que tinha cheiro, gosto e calor. O mundo ao meu redor continuava o mesmo, um inferno de sol e aço, mas dentro de mim eu carregava o segredo de um paraíso roubado. Nossos encontros junto ao poço cessaram, pois o risco se tornara grande demais. Agora, nossa única comunicação era um olhar desesperado, trocado através da distância que nos separava, um olhar que era ao mesmo tempo uma promessa e um adeus. Eu via seu vulto na varanda e sentia o toque de suas mãos em meu rosto, a seda de seu vestido contra meus dedos calejados. Eu havia provado da vida, e agora a morte parecia um preço pequeno a se pagar por aquele instante de eternidade. As luas passaram, uma, depois duas, e uma nova inquietância começou a crescer em mim, mais fria e mais afiada que o medo da chibata. Eu notei a mudança nela, uma palidez que nem o sol conseguia corar, uma fragilidade em seus gestos, uma mão que de forma quase inconsciente buscava repouso sobre seu ventre. Da distância do campo, eu via seus enjoos matinais, a forma como ela se apoiava na balaustrada da varanda buscando ar. E o terror me invadiu com a força de uma enchente, um terror gelado que afogou a doce lembrança da capela. O fruto do nosso amor, a única prova física de que havíamos existido um para o outro, estava crescendo dentro dela, visível como um farol na escuridão, um segredo que seu corpo logo gritaria para o mundo inteiro. O milagre de uma vida nova era para nós a certidão de 2 mortes, e talvez de muitas mais. A semente que plantamos naquela noite floresceria em sangue. Eu não fui o único a notar. A sombra, o feitor Bastos, tinha olhos que viam através das paredes, que farejavam o medo como um cão de caça fareja a presa. Eu o via observar a senhora Isadora, não mais com a lascívia disfarçada de antes, mas com uma curiosidade cruel, calculista. Seus olhos pequenos se demoravam na palidez dela, em seus movimentos lentos, e então se voltavam para mim no meio do canavial, com um sorriso que era a própria imagem do demônio. Ele sabia. Ele não precisava de testemunhas ou de confissões. Ele juntou as peças. Nosso encontro na tempestade, as conversas junto ao poço, o lenço caído, e agora o corpo dela que atraía. Naquele instante, eu soube que ele não precisava mais de provas. Ele tinha a história inteira escrita em seu desprezo. Ele esperava apenas o momento certo, o retorno do coronel, para apresentar sua caça ao seu senhor. O coronel Justino voltou de Recife em uma tarde em que o ar estava tão pesado que parecia prestes a se quebrar. Sua chegada foi anunciada não por sinos, mas por um silêncio súbito que caiu sobre o engenho, como se até os pássaros tivessem prendido a respiração. Bastos o recebeu no pé da escadaria da Casa Grande, e a conversa dos dois foi breve, um murmúrio de serpentes que o vento não me trouxe. Mas eu vi o rosto do coronel se transformar. Não houve fúria, não houve grito. Houve algo pior, uma calma terrível, a calma do olho de um furacão. Naquela noite, as mucamas contaram na senzala que o jantar na Casa Grande foi servido em um silêncio de túmulo, e que o senhor não tirava os olhos de sua esposa, um olhar que não era de marido, mas de juiz, de carrasco. A sentença estava sendo lavrada, e o frio que desceu da Casa Grande congelou a alma do engenho. O grito rasgou a noite. Um grito agudo, de dor e de pavor, vindo do coração da Casa Grande. Era a voz dela. Depois, o som de algo se quebrando, vidro ou porcelana. E então, o silêncio, mais aterrorizante que qualquer barulho. Na senzala, ninguém dormia. Ficamos encolhidos na escuridão, ouvindo os passos pesados que ecoavam na casa principal, o ranger de portas, as ordens secas dadas aos capandas. O segredo havia sido arrancado dela, fosse por palavras ou pela força. A honra do coronel, manchada com o sangue mais impuro, exigia uma limpeza exemplar. A noite se arrastou, cada segundo uma tortura. O engenho inteiro prendia a respiração, esperando pelo amanhecer, pelo espetáculo de dor que viria com o sol. E então ouvi o som que esperei por toda a minha vida com pavor,
As botas pesadas do feitor e de seus homens, vindo em minha direção, esmagando a terra seca no caminho para minha cova. Não me arrastaram, vieram em silêncio, como se viessem buscar um animal para o abate, e eu segui sem luta, pois lutar seria dar-lhes o prazer de me quebrar. Caminhei pelo terreiro escuro, sob o olhar de meus irmãos que se encolhiam nas sombras da senzala, seus rostos uma mistura de pena e de terror, pois sabiam que minha punição seria a lição de todos eles. O ar da noite estava frio, mas eu não sentia nada. Havia um vazio gelado em meu peito, um lugar onde o medo já havia morrido e dado lugar a uma calma terrível, a calma de quem já se sabe morto. O cheiro de aguardente e desprezo emanava do feitor, que caminhava ao meu lado com o chicote enrolado na mão, não como uma arma, mas como um cetro. Ele não precisava usá-lo ainda. Meu corpo já lhe pertencia. Minha dor era sua colheita, e ele a saborearia lentamente, sob o sol da manhã, para que todos vissem o preço de um olhar, de um toque, de um amor. A sala de jantar da casa grande era um mundo que eu só conhecia por frestas e imaginação. O chão de jacarandá polido refletia a luz de dezenas de velas em candelabros de prata, e o cheiro de cera e de vinho pairava no ar. Fui jogado no centro daquele palco de luxo, um amontoado de trapos e sujeira, em meio à brancura das toalhas de linho e à frieza da porcelana. O coronel Justino estava sentado à cabeceira da mesa, imóvel, um copo de cristal na mão. Seus olhos não demonstravam fúria, mas um tédio cruel, o enfado de um deus obrigado a lidar com a desordem de sua criação. E em um canto, perto da janela, estava ela, Isadora. Não era mais a mulher da capela, nem a senhora da varanda. Era uma boneca de porcelana quebrada, o vestido rasgado no ombro, o rosto pálido e manchado de lágrimas secas, os olhos vazios, fixos em um ponto qualquer, para além de mim, para além daquela sala, para além da própria vida. Nossos olhares não se cruzaram. O dela já estava morto. O coronel não levantou a voz. Sua sentença foi proferida em um tom baixo, quase conversado, o que a tornou ainda mais monstruosa. Ele falou de sua honra, da mancha que precisava ser limpa, da ordem que precisava ser restaurada. Falou de mim não como um homem, mas como uma praga, uma doença que havia contaminado sua propriedade mais valiosa. A morte, ele disse, seria um presente que eu não merecia. A punição deveria ser exemplar, uma marca que o tempo não apagaria, uma história que seria contada para aterrorizar gerações. E então ele decretou: eu não seria açoitado até a morte. Eu seria desfeito como homem, diante de todos, no mesmo pelourinho onde Jeremias perdeu a vida por uma espiga de milho. Meu crime era infinitamente maior. Eu não roubara comida para o corpo. Eu ousara alimentar a alma. E por isso, eles arrancariam de mim a semente de minha humanidade, para que nada de mim pudesse florescer naquela terra vermelha. Levaram-me para o centro do terreiro quando o sol nasceu, um olho vermelho e acusador no céu. Amarraram-me ao tronco, nu da cintura para baixo, e forçaram todos os escravos a formar um círculo ao meu redor. Eu via seus rostos, as cabeças baixas, os olhos cheios de um horror que eles não podiam demonstrar. O feitor se aproximou com a faca, a lâmina brilhando sobre o sol da manhã. Não gritei. Olhei para o céu, para a imensidão azul que se estendia sobre o engenho, e procurei o rosto de minha mãe em minha memória. Busquei o calor de Isadora em minha pele. E então veio a dor, um fogo branco que consumiu o mundo, que apagou o som dos insetos, o choro abafado de uma mulher no meio da multidão, o sorriso de triunfo no rosto de Bastos. E naquele instante de agonia absoluta, eu a vi pela última vez, sendo arrastada por duas mucamas de volta para a casa grande, uma sombra branca desaparecendo para sempre de minha vida, deixando-me sozinho em meu inferno de sangue e humilhação. Eu não morri. Eles me deixaram vivo, pois um homem quebrado é uma lição mais duradoura que um cadáver. Jogado em um canto imundo da enfermaria, entre o cheiro de ervas e de gangrena, eu ouvi as vozes que a noite trazia, os sussurros que contavam o resto da história. Isadora não fora morta, sua punição fora o silêncio. O coronel a declarara louca, sua mente corrompida pela febre e pelos maus espíritos.
Enviaram-na para um convento na capital, um lugar de onde as mulheres nunca mais saíam. Uma tumba caiada onde sua história seria reescrita e seu pecado apagado. Ela, que ousara ter uma voz, foi condenada a uma vida de silêncio. E eu, que ousara ser um homem, fui condenado a viver no corpo de algo que já não tinha nome, uma casca vazia assombrada pela memória de um toque. O engenho sangrou, como o título previa. A punição exemplar do coronel não restaurou a ordem, ela a envenenou. O silêncio que se seguiu não era de submissão, mas de um ódio denso e paciente. O ritmo dos facões se tornou mais lento, mais pesado, e havia um desafio mudo nos olhos que antes só refletiam o medo. Uma noite, sem que ninguém visse ou ouvisse nada, o melhor canavial do coronel, aquele que ele guardava para a safra mais lucrativa, ardeu em chamas. O fogo subiu aos céus como uma oração de vingança, e o cheiro de açúcar queimado pairou sobre nós por dias, um lembrete adocicado e doentio de que algo havia se quebrado para sempre. O coronel Justino ganhou sua honra de volta, mas perdeu o controle sobre as almas que possuía. O medo ainda reinava, mas agora ele tinha um companheiro, o desprezo. E o desprezo é uma semente que, uma vez plantada, só pode dar frutos de ruína. Eu sobrevivi. Sou a sombra que se arrasta por este engenho, o fantasma que todos fingem não ver. Meu corpo está aqui, mas minha alma ficou naquela capela, naquela noite sem lua. Às vezes, quando o vento sopra forte, ele me traz o perfume das flores do jardim da Casa Grande, e por um instante sinto a mão dela em meu rosto. É tudo o que me restou, uma memória, a prova de que, por um breve momento, em meio a toda esta dor, existiu algo belo e verdadeiro. Esta terra vermelha está cheia de histórias como a minha, histórias de amores enterrados, de gritos sufocados, de vidas esmagadas pela roda do engenho. Elas são o adubo silencioso que alimenta a cana que adoça a boca do mundo. Esta terra guarda muitas vozes como a minha, presas entre as raízes, esperando por alguém que se atreva a ouvir. Se tiver coragem, escute o que o vento sussurra entre as folhas da cana. Ele conta tudo.